O nosso vídeo de hoje para falar novamente sobre a terceira procura. Em um período menos do que um ano, né? Melhor dizendo, né? O Goiás pela terceira vez volta a procurar o ponta direita, a ponta esquerda Janderson, 24 anos de idade, revelado nas categorias de base do Joinville, do Corinthians e com boa passagem pelo rival no Atlético Goianiense, tanto em 2020 quanto também na temporada de 2021. Atualmente está no Ceará, onde soma 30 partidas com 5 gols marcados e 4 assistências. Tem um contrato longo por lá até o final do ano de 2025. Essa informação foi confirmada lá pelo meu parceiro no Instagram, o Periquito Prezado. Finalmente, ele voltando aí com as notícias, falei demais ao meu camarada. Ele colocou o seguinte, abre aspas: o Goiás está mais uma vez monitorando o atacante Janderson, de 24 anos, que pertence ao Ceará. Jogador que esteve na mira do Goiás no começo do ano, volta a ser um nome forte para reforçar o elenco no meio do ano. O Goiás está em tratativas com o Ceará para conseguir um empréstimo do atleta. Fecha aspas, né? Muito obrigado aí ao Periquito Brisado. E de fato não me surpreende essa nova procura, até porque eu vou até explicar assim o que aconteceu nas outras, né? A primeira intenção do Goiás em contar com o Janderson aconteceu na metade do ano passado. Na reabertura da janela de transferências, o Verdão com uma carência muito grande, principalmente de zagueiros e de jogadores velocistas. Basicamente, a realidade para esse ano não mudou tanto, né? Mas pelo menos conta com mais opções na zaga. Para a ponta esquerda, ponta direita, o Janderson faz mais atualmente a ponta direita, mas também joga pelo outro lado. Enfim, no ano passado o Goiás queria a sua contratação por empréstimo. Ele estava emprestado do Corinthians para o Grêmio, onde não vinha sendo tão aproveitado na Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o Goiás até chegou a acertar com o jogador. O Paulo Rogério Pinheiro, inclusive, me confirmou essa questão de estar acertado com o jogador naquele momento. O único problema foi a não liberação do técnico Roger Machado, que queria contar com o jogador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi justamente isso que aconteceu. Ele terminou, né, a Série B com a camisa do Ceará, do Grêmio, né? E agora em 2023, novamente contratado por uma equipe que está disputando a segunda divisão, no caso do Ceará, com 30 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências na atual temporada. No final do ano, o Goiás de novo voltou a procurar o Janderson, só que o Corinthians gostaria de uma compensação financeira para ou emprestar o jogador ou com uma certa prioridade, né, de liberar ele em definitivo, uma negociação em definitivo. O Goiás não estava disposto a fazer um investimento na sua contratação. Acabou que uma história meio esquisita, né? O Corinthians rescindiu o seu contrato e ele foi repassado, né, ao Ceará em definitivo até o final da temporada de 2025. Então ele não pertence mais ao Corinthians, ficou livre no mercado e o Ceará assinou com ele até dezembro de 2025, tendo um contrato longo. Então o Goiás procurou na metade do ano passado, o Roger Machado, técnico do Grêmio, então naquela ocasião não liberou o jogador. No final do ano também, onde o Corinthians queria uma compensação financeira, acabou que ele ficou livre no mercado e fechou com o Ceará com um contrato bastante longo. E agora, né, atravessando um momento também difícil na Série B do Campeonato Brasileiro, o Verdão novamente demonstrando interesse na sua contratação. Acho que seria sim um bom jogador, principalmente pelas suas principais características de jogo. Ele tem 1,69 m de altura e é destro. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação nessa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando mais pela ponta esquerda, né? Uma posição que, como eu falei, quando ele surgiu no Corinthians, no profissional, lá em 2019, inclusive o primeiro gol dele como profissional foi justamente contra o Goiás, né? Naquele empate triste no Serra Dourada por 2-2 em 2019, o Janderson fez o seu primeiro gol. Ele começou ali na ponta esquerda, nas últimas temporadas também, tanto pelo Atlético quanto também no Grêmio, jogando mais pela ponta direita, e atualmente no Ceará em 8 partidas até aqui na Série B, não marcou nenhum gol, né? Foi titular em 4 delas e outras 4 saindo do banco de reservas. Pelo Grêmio também no ano passado, vou deixar aqui o seu mapa de movimentação, mais pela ponta direita. Então, um jogador que demonstra, né, essa certa versatilidade. Corre bastante, é um atleta que tem uma velocidade absurda, né, pelas beiradas, e por incrível que pareça, um futebol brasileiro que era tão completo, né, de vários jogadores com essa característica, o Goiás dificilmente ficava um ou outro ano sem um ponta de muita explosão. Foi assim com o Michael, foi com o Eric, o Eric depois ficou mais centralizado, né, mas o Bruno Henrique também, o Rossi, o Aleph Manga. E agora no futebol brasileiro em geral existe essa carência muito grande de jogadores de velocidade. E o Janderson tem sim como essa principal característica de arrancar para cima da marcação, dribles curtos e até uma finalização razoável. Tanto é que ele marca alguns gols. Foram 5 em 2021, mais 5 no ano passado, e agora em 2023, novamente mais 5 gols marcados. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa terceira procura do Goiás, iniciando com um empréstimo. Não acho que seria, por exemplo, um craque para chegar e arrebentar com a Série A do Campeonato Brasileiro, mas
dentro do elenco com bastante fragilidade, principalmente nessa posição de ponta direita, né? Pela direita, porque ali pela esquerda, o Vinícius, o Alisson, dá para quebrar o galho nessa função, mas pela ponta direita nenhum se encaixa por ali, né? Tanto é que o Goiás vem jogando com o Dieguinho, fazendo essa função de um terceiro, um quarto homem no meio de campo, sem ter um atleta muito espetado, e quando entra no segundo tempo, geralmente já para o experiente Apodi. Então acho que poderia agregar dentro do atual elenco, apesar da fase ruim, novamente essa procura. O ideal seria no final do ano passado. Não acho que seja, por exemplo, uma negociação muito difícil. O Ceará dificilmente vai liberar de graça, porque mesmo não estando numa fase excelente, num Campeonato Brasileiro tão longo, né, de um jogador que já demonstrou sim uma certa qualidade, não, eu sendo diretor do Ceará, não dispensaria o atleta com uma grande facilidade. Enfim, pode deixar sua opinião a respeito dessa história, né, aqui embaixo nos comentários.